Bom dia. É uma satisfação imensa para mim estar aqui com vocês e ter essa oportunidade aqui de não somente conhecer a igreja, né, mas também passar um tempo aí com o pastor Rodolfo. Esse tempo tem sido realmente muito encorajador para mim. Acho que o que eu estou vendo aqui nessa reunião, né, esse culto domingo de manhã aqui, é muito encorajador. Então, assim, nós estamos gratos a Deus pelo que Deus tem feito aqui, pelo fato da existência dessa igreja ser o que ela é, como ela é. O pastor pediu que eu me apresentasse, então, né, eu sou um paulista com sotaque de mineiro. Eu nasci em Jaboticabal, não tão longe daqui, né, mas eu só saí de Jaboticabal com 1 ano de idade. Meus pais eram missionários americanos que trabalharam aqui no Brasil durante um bom tempo, né? E depois eles foram para Minas Gerais. Eu passei uma boa parte da minha infância em Minas Gerais e também nos Estados Unidos. Eu fiz seminário lá, então tem esse lado também. Mas hoje, né, eu estou pastoreando uma igreja em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, que é uma igreja que nós começamos ela no início com 4 pessoas, uma situação assim um pouco assim não planejada, sabe? Depois que eu fiz o seminário, eu voltei para o Brasil. Eu não consegui achar um contexto onde poderia trabalhar com uma igreja batista que fosse de linha calvinista. Então, o que acabou acontecendo é que nós tivemos o início de um trabalho que aconteceu não planejado por mim, né? Nós ganhamos algumas pessoas para Cristo e logo estávamos reunindo e não tendo assim uma opção de igreja como nós entendíamos seria a mais ideal, acabou surgindo ali uma igreja nesse contexto. Hoje a Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette é uma igreja bem firme, bem estabelecida. E ela foi organizada em 2002, e nós temos também ajudado algumas igrejas na região ou em outras cidades, e hoje nós estamos também associados à Convenção Batista Reformada do Brasil, que, assim como o pastor Rodolfo, né, vocês aqui, isso é uma alegria imensa, porque eu falo a verdade, quando eu cheguei dos Estados Unidos eu não achei batistas calvinistas, era difícil, viu? E demorou um pouco para mim descobrir alguns. Eu comecei em conferências da Editora Fiel, achei algumas pessoas, e aí foi, né, desenvolvendo esse relacionamento que hoje Deus tem abençoado. E tem muitas pessoas que não estão na Convenção Batista Reformada do Brasil, mas que são dessa mesma linha, né? Então, essa comunhão e essa participação é muito preciosa. Eu me sentia muito isolado, muito assim, sem comunhão mesmo, com pessoas dessa mesma perspectiva no início. Nós tivemos muita ajuda, em muitas ocasiões até de irmãos presbiterianos. Os irmãos terem uma ideia, teve um momento na nossa igreja onde eu não estava em possibilidade de pregar e pessoas de uma igreja presbiteriana em outra cidade enviaram pregadores durante, vários domingos, sabe, nos ajudando mesmo, suprindo o púlpito ali e fazendo isso até como uma espécie de parceria no reino de Deus, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Nós somos batistas, mas nós não somos denominacionalistas. Nós amamos o reino e nós temos certas persuasões e nós respeitamos quem pensa diferente. Mas dessa maneira também nós estamos levando a obra de Deus adiante. Mas é uma alegria realmente estar com vocês. Eu gostaria nessa manhã de olhar com os irmãos Mateus capítulo 13. Nós vamos observar dos versos 24 a 30 e depois dos versos 36 a 43. E a parábola do joio e do trigo. Então, eu vou ler inicialmente essa parte onde Jesus conta a parábola, depois pular, onde ele conta mais outra parábola e voltar, onde ele dá a explicação dessa parábola. Então, vamos focar essa parábola propriamente. Mateus 13, verso 24 diz: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo.
deixai-os crescer juntos até a colheita e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E agora pulando até o verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que juntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa parábola do Senhor Jesus Cristo é, de fato, uma parábola que tem muito significado. Os irmãos certamente já têm uma boa percepção do seu significado, não é? A Bíblia aqui fala sobre realidades que nós estamos vivendo hoje. Existe um mundo misturado, existem essas pessoas que representam aqui o que o trigo representa, né? Que seria propriamente o povo de Deus no mundo, e existe também o joio, aquilo que são as pessoas não salvas. E a Bíblia mostra que a história do mundo está seguindo um curso determinado por Deus desde antes da criação e chegará até uma consumação. Um dia, este mundo mesmo chegará ao fim de sua história. Jesus, por exemplo, afirmou assim, que até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Você vê que o céu e a terra passarão um dia. Jesus também falou assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, sempre, por detrás de tudo que ele fala, tem essa percepção de que estamos caminhando para um desfecho da história da humanidade nesse planeta. O Apocalipse descreve alguma coisa sobre isso, e a Bíblia trata o dia do fechamento, assim, da história humana nesse planeta, como algo que é catastrófico e assustador para pessoas que não estão separadas. Algo que você vê que essa parábola também traz a nossa atenção. Mas Apocalipse retrata assim, o capítulo 6, verso 12, não precisa abrir até lá, apenas ouvir se quiser. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Isso é algo que faz alusão a algo escrito lá nos Salmos, né? Que Deus é eterno. Os céus passarão, Deus vai recolher os céus como se fosse, ele estendeu com a sua palavra, um dia ele vai recolher igual um pergaminho, que enrola e acabou. Okay? Então, os céus recolheram-se como pergaminho quando se enrola, e então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, essa é a direção para a qual as coisas estão indo. Agora, o que a Bíblia mostra é que a humanidade está em basicamente rebelião contra Deus. As nações se enfurecem e dizem, rompamos os seus laços, vamos nos libertar. Por que esse Deus aí está querendo mandar na gente? Nós vamos fazer as coisas do modo que nós queremos. Então, por isso que eles fazem coisas como o manifesto anti-Deus que foi feito na abertura das Olimpíadas, né? Muita gente está meio revoltado contra isso aí. Mas isso é parte mesmo do que os seres humanos fazem. Eles acham que se influenciarem gente suficiente para pensar como eles pensam e juntar uma boa turma aí, eles viram maioria e ganham. E é uma tolice isso, porque ri-se aquele que assenta nos céus. Ele zomba deles. E no seu tempo, e no tempo em que ele determinar, ele porá fim a essa rebeldia. E ele tem um dia já marcado para isso.
A Bíblia diz, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados ou guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Mesmo conceito que você encontra nessa parábola. O mesmo capítulo prossegue e diz no verso 10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, ou seja, algo sem aviso, algo de repente, pegará a gente despreparada. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, ou seja, no qual não haverá nenhum pecado, jamais. Não entrará nele nada que seja maculado pelo pecado. É isso que acontecerá eventualmente. Então, esse ensino é representado aqui pelo Senhor Jesus Cristo, no seu modo de explicar aqui por meio de parábolas. Agora, a realidade que nós encontramos aqui é muito profunda, e eu gostaria que vocês voltassem aqui a analisar comigo essa parábola e observassem como Jesus retrata tudo isso que aqui nós encontramos. A primeira coisa que você deve notar nessa parábola é que o Senhor Jesus Cristo retrata o reino de Deus como sendo algo já inaugurado. Quando João Batista chega pregando, ele diz: o reino de Deus está próximo. Jesus diz: o reino de Deus está próximo. E então Jesus Cristo retrata a realidade agora como que teremos aqui o reino já em andamento, mas existe um elemento mistério aqui, no sentido algo que antes não havia sido dado a conhecer às pessoas. No Velho Testamento havia alusão a isso, mas não era muito claro. E a ideia é que, ao contrário de muitas expectativas que as pessoas achavam, quando chegar o reino, não haverá mais nada de pecado e de rebeldia no mundo, haverá um estado já paradisíaco. A Bíblia está mostrando, e Jesus está mostrando para essa parábola, que o reino sendo inaugurado, ele, na verdade, vai crescer juntamente com o mal. E as duas coisas acontecem juntas, o crescimento do mal e o crescimento do reino, do povo de Deus no meio dessa situação. E então a inauguração do reino propriamente não é o fim de toda a iniquidade, mas o fim da iniquidade chega sim, mais para frente. Então veja só, o reino de Deus é inaugurado, mas continua o mal coexistindo mesmo nesse momento. O Senhor Jesus Cristo, ao explicar essa parábola, eu vou recontar com minhas palavras aqui a parábola. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, o que acontece? Você tem ali uma propriedade que vai ser usada de uma forma assim, agrícola. O homem sai ali e semeia algo que ele quer. No caso, é trigo. Ele semeia trigo. E nisso que ele semeia o trigo, e o trigo então começa ali a germinar aquela coisa toda, tem um inimigo dele que chega e para dificultar o trabalho e para fazer assim, mais para até mesmo fazer oposição, ele semeia joio. E o joio, você provavelmente já tenha visto, é uma coisa que parece muito com trigo. Okay? Então, existe uma certa semelhança. Então, ali no momento que ele brota, não dá, às vezes, sempre para ter certeza se é joio ou se é trigo. Então, isso dificulta muito. Okay? E ele faz exatamente isso. Ele semeia dessa forma o joio no meio do trigo. E quando começa a crescer, as pessoas que trabalham ali, vendo o que está acontecendo, percebem logo, alguém assim veio aqui para estragar o nosso trabalho, colocou isso aqui no meio. Então, na parábola, eles vão até o dono da propriedade e perguntam, o que a gente faz? A gente agora sai e arranca o joio? Ele diz, não, deixa aí. Na colheita, fica fácil de ver. Na colheita, já será bem evidente se aquilo ali é algo que produz realmente alimento ou se é uma coisa inútil. Então, a gente separa naquele dia. E a gente coloca o trigo, então, no celeiro, e a gente coloca o joio todo no fogo. Deixa crescer junto. E essa, então, é a mensagem que essas coisas continuarão coexistindo, o joio e o trigo. Agora,
é muito importante observar que quando Jesus explica a parábola, ele nos tira quaisquer noções erradas que talvez poderíamos ter. E deixa-me dar um exemplo de uma noção errada. É muito, muito, muito comum pessoas fazerem mau uso dessa parábola e dizerem assim: mas a igreja é isso mesmo, você vai ter o joio no meio do trigo. Gente, isso não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo aqui, não. Veja só, se você observar como o Senhor Jesus Cristo explica, ele começa dizendo assim, o verso 37. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. Ok, então o dono da propriedade que semeia é Jesus, certo? E o campo é a igreja? E aí na igreja que tem o joio e o trigo? Não, o campo é o mundo. É o mundo inteiro. Então, o joio aqui não é falso crente, não. O joio aqui é incrédulo, que pode professar ser um crente ou não, mas tem falso crente, está certo. Mas o falso crente é joio, assim como o adepto de uma religião falsa, uma pessoa que é totalmente anticristã, ela é joio. O joio não é só falso cristão, não. Então, o contexto aqui não é que a igreja seja o campo. E isso, às vezes, tem produzido até mesmo alguma atitude errada, do tipo assim, a gente não tem que tentar separar o joio do trigo, porque vai ter o joio na igreja mesmo. Gente, se existe uma pessoa que nós podemos identificar como incrédula, nós não podemos permitir que essa pessoa seja parte da igreja visível. É simplesmente o caso que alguns nos enganarão, estarão no nosso meio e nós não teremos como filtrar, porque não há sinais evidentes. Mas se há sinais evidentes, a pessoa é abertamente herética, ela nega doutrinas essenciais da fé. Então, assim, nós temos que romper com pessoas assim, ou pessoas que vivem uma vida de pecado que não condiz com a possibilidade de ser realmente uma pessoa salva. Você tem que saber que não se mantém em comunhão com pessoas assim. Então, assim, isso aqui não é um texto para ensinar que não se deve ter disciplina na igreja e nem separação daquilo que realmente é impossível compatibilizar com a fé cristã. Agora, por outro lado, também nós aqui não somos os ceifeiros, nós não somos os trabalhadores do dono aqui da propriedade. Veja que ele continua e explica que, verso 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Quer dizer, se nós somos salvos e estamos na parábola, aqui estamos nós, ok? Nós somos a boa semente. O joio são os filhos do maligno, pessoas que não são salvas, incrédulos. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são quem? Os anjos. Então, assim, isso aqui não é nenhuma instrução, tipo assim, não tenta separar o joio do trigo. Quem está tentando separar o joio do trigo aqui não são crentes, não são líderes de igreja, nem membros de igreja, são os anjos, ok? Então, a perspectiva é que existe um momento que é chamado aqui a consumação do século, para o qual as coisas estão indo, no qual haverá separação. E quem fará a separação dos incrédulos dos salvos são os anjos. Agora, no entanto, os anjos é como se eles tivessem uma atitude de ver o que está acontecendo no mundo, ver a incredulidade, a insubmissão a Deus e seus mandamentos, e terem uma vontade, uma disposição de querer já dar um jeito nessa situação. E ofende aos anjos ver seres humanos em rebeldia. Então, assim, a parábola retrata como se tivesse essa disposição neles de chegar para Deus e dizer assim: e aquele povinho lá, fazendo isso? Quer que a gente vai lá dar um jeito neles? A gente dá um jeito neles agora. E Deus diz: calma, calma, tem hora para tudo, ok? Então, quer dizer, existe assim uma revolta interior dos anjos santos contra a pecaminosidade do mundo e essa rebeldia do mundo contra o legítimo dono de tudo e Senhor de todas as coisas. A realidade é que os anjos veem isso com um certo exaspero, de dizer assim: mas como pode? Mas Deus é tolerante e Deus é paciente, é longânimo, então Deus está ainda trabalhando para realizar seus propósitos. E Deus segura. E existe até um retrato disso no Apocalipse, e isso, se você segue ali a passagem que eu acabei de ler um pouco do capítulo 6, existe uma palavra que diz assim, que Deus revela ali no Apocalipse que aqueles que estão dados o poder, os anjos ali, que vão trazer então a catástrofe do fim, é dito assim: espera até que se cele a fronte todos aqueles que devem ser selados. E a ideia é: segura o fim do mundo, segura, retém o despejar da ira de Deus contra a incredulidade, até que todo mundo que precisa ser salvo seja marcado, seja
selado. E existe no Novo Testamento esse ensino de que quando uma pessoa é salva, ela é selada com o Espírito Santo, e isso que está sendo retratado ali. Então, enquanto não se selar e completar o número dos eleitos, Deus estará segurando, mas um dia vai acabar, e Deus vai completar a sua lista dos chamados, e aí Deus dirá para os anjos: solta, derrama a ira. E aí será realmente aquela cena em que os ímpios terão o desespero e terão o desejo de se esconder da face daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, isso aí é a consumação, a ceifa, que assim nós encontramos. Agora, com isso em mente, eu quero que você pense no aspecto aqui do verso 24, onde diz: o homem que semeia a boa semente no seu campo, ok? Um homem que semeou a boa semente no seu campo, e mais adiante, no verso 37, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É muito importante entender que existe uma obra acontecendo neste mundo, que é uma obra de trazer pessoas para a salvação. E essa obra é realizada por Jesus. Jesus está fazendo isso. Muitas vezes nós não percebemos que Deus está operando tão ativamente, nós achamos que nós estamos pregando o Evangelho e etc., e não vemos que a realidade é que Deus está fazendo tudo e mobilizando tudo, porque Deus é soberano. Deus é quem levanta reis e tira reis. Ele é aquele que estabelece os tempos das nações, e Ele é que conduz todas as coisas. E ninguém pode deter a sua mão nem dizer: o que o senhor está fazendo aí? Não concordo. Então, nesse proceder de Deus de administrar as coisas, Deus está realizando uma obra que envolve a salvação das nações, envolve levar o Evangelho e pessoas serem salvas. Então, assim, raciocine comigo o seguinte: Efésios tem uma palavra que é assim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz sobre Jesus que, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Ok, os que estavam perto, ele está falando ali do povo de Israel, que tinha então ali a lei já, e Jesus veio e nasceu no meio deles, e Jesus veio ao mundo, ele evangelizou os que estavam perto, e Jesus também, e é Jesus aqui quem age, vindo Jesus, ele evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Como que Jesus evangelizou paz aos que estavam longe? Porque enquanto Jesus Cristo estava aqui no mundo, fisicamente, ele se ateve a pregar e ministrar ali na nação de Israel. Inclusive, ele teve até essa frase, ele disse: não vim senão para o povo de Israel. E ele trabalhou ali. Só que depois que ele foi ressuscitado, ele disse para os discípulos fazer o quê? Pregar para todas as nações, levar o evangelho às outras nações. Então, no ir pregar às outras nações, os discípulos estavam agindo, certo? E quem estava agindo por meio deles? Jesus. Através dessas pessoas, ele evangelizou paz aos que estavam longe. Jesus é quem evangelizou essas pessoas, mesmo não tendo feito isso quando ele estava no seu ministério terreno, de ir para as outras nações. Mas você precisa de entender que, à medida em que alguém leva o evangelho, o verdadeiro evangelho, e anuncia o evangelho, e faz missões, e faz evangelismo, essa pessoa está operando pelo Espírito de Deus, e é Deus que está realizando a sua obra, e assim Jesus Cristo está semeando a boa semente. Não é uma coisa que nós fazemos assim, que não seja Deus propriamente fazendo através de nós. E você deve então entender que a maneira em que o evangelho é realizado ou é pregado para o mundo, isso realmente é uma obra divina. Jesus, por exemplo, disse aos seus discípulos, quando os mandou pregar, ele falou assim: se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos pés, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E logo adiante ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Coisa interessante. Olha a autoridade que é falar em nome de Cristo. A pessoa que prega o evangelho e ela anuncia, ela não é alguém que fala por si mesmo. E eu acho que às vezes nós, como assim, os evangelistas que temos que ser, e somos de fato,
perdemos um pouco isso e quase que somos assim, quase que tratamos nossa mensagem como se fosse assim, eu acho isso, é minha opinião, você tem a sua opinião, mas assim, escuta a minha opinião também. E na verdade, nós somos mais arautos de Deus, que falamos a mensagem que Deus mandou que fosse pregada. Deus falou, essa mensagem terá que ser pregada a todas as nações. E nós então pregamos arrependimento para a remissão de pecados, fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação, não como algo que é a nossa opinião, mas um mandato divino. Paulo diz então que nós somos embaixadores em nome de Cristo, quando nós proclamamos o Evangelho e rogamos com as pessoas que elas se reconciliem com Deus. Então, qual que é aqui o quadro que Paulo está fazendo quando ele fala dessa maneira? Você tem então um rei legítimo e você tem uma população revoltosa, uma população que se rebelou contra o rei legítimo. E nisso, o rei legítimo tem perfeitas condições de esmagar essa rebelião. E, no entanto, o que ele faz? Ele manda embaixadores que cheguem às pessoas, antes, vamos dizer assim, do que cheguem os exércitos, e clamam para as pessoas e proclamam para as pessoas que elas se reconciliem com o rei. E isso que nós estamos fazendo pregando o Evangelho, anunciando para as pessoas, existe uma guerra contra o Criador que vocês não têm condições de ganhar. Vocês serão derrotados, vocês serão liquidados, mas o rei é clemente e ele estende clemência e ele está oferecendo a oportunidade de se reconciliar com ele. E nós somos como seus embaixadores, trazendo essa mensagem. Agora, um embaixador, quando ele chega e ele fala com a autoridade daquele que ele representa. Não é só o indivíduo que está ali. Então, a pessoa que destrata um embaixador autorizado legitimamente, ela não somente ofende aquele indivíduo, mas ela ofende a autoridade que está enviando aquele mensageiro. De modo que se uma pessoa não ouvir as palavras de um evangelista que prega o evangelho, essa pessoa se torna, então, ela agrava a sua culpa, que já estava em rebelião contra Deus, e ela, então, agora se encontra numa pessoa que, no dia do juízo, será cobrada dela isso, o fato que ela ainda foi confrontada com a oferta de misericórdia, e ela desprezou. E Jesus diz para uma pessoa assim, será mais rigoroso o tratamento que ela receberá no dia do juízo, do que com Sodoma e Gomorra, por exemplo, que não tiveram esse tipo de abordagem. Havia ali alguém justo vivendo entre eles, que protestava e não gostava daquilo, sim, mas pregação, assim, anúncio de arrependimento para a remissão de pecados, isso eles não tiveram dessa maneira. Então, essa luz maior traz responsabilidade maior. E a quem muito é dado, mais será cobrado. Então, esses princípios estão aqui embutidos. Bem, então, a proposta aqui do evangelista, daquele que realiza isso, ele está realmente agindo em nome de Deus. Agora, se então uma pessoa não ouvir a mensagem e não der atenção a isso, o que isso resulta? O que nisso resulta? Bem, isso, na verdade, é uma afronta para Deus. Porque, olha, se uma pessoa é legitimamente autorizada, e ela chega e ela aborda um insubordinado e diz, você tem que corresponder às ordens do rei. Se a pessoa diz, não vou fazer, não estou nem aí, também não acredito que você seja autorizado, muda alguma coisa? Digamos que tem uma pessoa que tem uma intimação e pessoas autorizadas chegam na residência de uma pessoa e dizem, você está intimado a vir conosco. A pessoa olha e diz assim, não reconheço sua autoridade, mas são pessoas devidamente autorizadas. Não reconheço sua autoridade, não vou obedecer, fecha a porta na cara e pronto, e fica lá dentro. Ok. Resolveu só o fato que ela não acredita? Não, não resolveu. Na verdade, ela agora está assim, complicando mais a sua situação. Então, o que acontece a essa altura é isso. E a Bíblia mostra que existe essa realidade. Deixa-me citar algumas coisas aqui para ajudar a entender assim, como que a Bíblia trata isso de uma forma mais ampla. Em Atos 10, Pedro, pregando para Cornélio, falou assim, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos.
Ou seja, nós temos uma missão de pregar. Olha, Jesus vai julgar o mundo um dia. Atos 17, verso 31, o apóstolo Paulo pregou aos atenienses a mesma coisa. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, no caso, Jesus Cristo. E essa realidade do juízo vindouro deve ser uma coisa que assusta quem não está preparado. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando falou sobre o juízo vindouro a um homem chamado Félix, a Bíblia diz que Félix ficou amedrontado. Ele sabia, se isso que esse homem está dizendo é verdade, eu estou em apuros. Ele se arrependeu? Não se arrependeu. Ele não creu. Mas a realidade é que ele entendeu. E você não está propriamente evangelizando se você não trouxer ao entendimento do evangelizado que um desprezo, uma recusa de se submeter ao senhorio de Jesus Cristo é uma afronta a Deus que será cobrado. A pessoa será cobrada por isso. Deixa eu me explicar. Teve um indivíduo que foi enviado como missionário. Ele não queria ir. Deus obrigou que ele fosse. Ele foi para outra direção, pegou um navio para Tarsis, e ele disse, eu não vou pregar para aqueles ninivitas. E Deus disse, vai pregar para os ninivitas sim. E Deus lidou com táticas que ele se quebrantou e disse, arrego, eu vou. E foi, né? Porque quando Deus quer fazer a obra, não tem quem impeça, não tem ninguém que frustre o plano de Deus. E ele foi. Mas ele foi e ele pregou de mau grado. Agora, pensa numa pessoa que você não gostaria que fosse a pessoa que te evangelizasse. Uma pessoa que vai falar porque tem que falar, mas torcendo para você não se arrepender, para não ser salvo. Tipo assim, desejando o pior para você e querendo que você não se converta, mas nesse mau grado, falando por pura obrigação. Ok. E, no entanto, teve gente que ouvindo aquilo se arrependeu. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu não acredito nesse negócio não, porque as pessoas da igreja não mostram muito amor. Tá, Você acha que isso vai rolar, vai colar isso diante de Deus no dia do juízo? Escuta o que Jesus disse. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. Jesus disse, que história que é essa? Imagina, ninguém melhor para explicar a realidade do que Jesus, né? Ninguém mais amoroso do que Jesus, ninguém com maior compaixão do que Jesus. E essas pessoas ouviram Jesus, e Jesus diz, puxa gente, vocês estão assim, complicando tanto a condição de vocês, porque a realidade é que tem gente que foi evangelizada por um missionário que nem queria que eles se convertessem, Jonas, e se arrependeram naquela condição. Então não tem desculpa, não tem desculpa. Então, quer dizer, na verdade, ninguém tem desculpa. Esse negócio assim, eu não vejo muito motivo, não vejo muita preocupação da igreja comigo. Gente, para com isso. Não é isso que determina se você, tipo assim, eu quero ser adulado. Me adula o bastante que eu até penso em corresponder à sua mensagem. Não tem essa com Deus, não. O rei mandou, você entra na linha. Ou senão você está afrontando o mensageiro de Deus, pronto, acabou. E outra, a própria pessoa deveria ter a iniciativa de ir atrás, de buscar. É claro que eu estou assim, pressupondo uma obra de Deus no coração que possibilita isso quando realmente acontece. Mas independentemente da obra de Deus tocar o coração da pessoa ou não, o dever do ser humano é correr atrás, é procurar saber. Gente, eu sei que existe um Criador, o que ele espera de mim? Eu quero corresponder, eu quero honrá-lo, eu quero demonstrar gratidão, ele me fez afinal de contas. E Jesus disse, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior que Salomão. Agora, gente, vamos falar a verdade. A pessoa que diz assim, se ninguém se importou comigo. Gente, quem se importou com a rainha do sul? A rainha do sul disse, eu preciso saber o que é verdade. Eu fiquei sabendo que tem respostas melhores do que
do que as minhas opiniões lá de um homem lá de Israel. Eu quero lá ver, eu quero lá... A pessoa que, assim, não busca a verdade, ela é responsável, porque ela deveria buscar, ela deveria ter essa iniciativa. Então, a condenação dessas pessoas é clara, ok? Então, assim, existe essa realidade que o Rei dos Reis ordena, pessoas deveriam ouvir, dar ouvidos, e elas serão cobradas. Então, o dia do juízo está para chegar, e a cobrança virá. Então, o que essa parábola mostra é que as coisas estão caminhando fatalmente nessa direção. Veja novamente o verso 25. Aqui quando diz, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Isso é assim, é claro que dentro da parábola não existe uma correspondência no sentido de que só existe primeiro o trigo no mundo e depois passa a existir também o joio. A ideia não é essa. O recado aqui é que existe uma obra maligna que se opõe, ok? E disso aí existem pessoas que são chamadas aqui o quê? Filhos do diabo. Os filhos do maligno. É filho do diabo. O maligno é o diabo. Então, essa palavra que diz isso, existem os filhos do diabo no mundo, a Bíblia, então, está dizendo que isso é uma realidade que tem que ser compreendida. Veja o verso 26. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele lhes respondeu, o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Ou seja, a gente resolve essa situação agora. Verso 29. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Ou seja, não é ainda a hora para isso. Agora, eu quero que você perceba que Deus tem todo o poder de fazer justiça imediata. Em tudo. Existem alguns momentos na Bíblia onde Deus revelou, em certa medida, sua ira contra a rebelião humana. Pense, por exemplo, no dilúvio. Os seres humanos não se rebelaram contra Deus e Deus deu um basta? Okay. Se Deus sempre desse um basta, toda vez que um ser humano se levantasse contra Deus em sua arrogância, com aquela atitude que diz, não vou me submeter não, né? Não queremos que este reine sobre nós. Se Deus imediatamente interviesse com justiça, a história do mundo não andaria. Né? Se Deus tivesse usado essa política de, assim, depois do dilúvio, falar assim, agora não vou deixar a coisa ficar muito feia não. Assim que o ser humano, chegando à sua consciência de certo e errado, não estiver andando muito certo, raio na cabeça dele, gente, ele não teria população no planeta. Então, a verdade é que Deus diz, deixa crescer junto, mas não indefinitivamente. As pessoas acham que o fato que Deus não está imediatamente trazendo juízo é o sinal de que ele é indiferente, ou de que ele nem está lá, ou de que não vai dar em nada. Aí as pessoas ficam atrevidas, e as pessoas ficam abusadas, e as pessoas continuam afrontando a Deus. Às vezes as pessoas pensam, por que o mal não é imediatamente retribuído e o bem imediatamente recompensado? E às vezes as pessoas olham isso como se fosse assim, um sinal de inexistência ou ineficiência divina, né? A realidade, irmãos, é que esse tipo de contexto no qual nós estamos vivendo é o melhor contexto possível para o ser humano revelar sua verdadeira disposição, até para ele se enxergar. Imagine que toda vez que alguém aprontasse uma coisa pior, não necessariamente o incrédulo, mas se tornasse, vamos dizer assim, uma daquelas pessoas terríveis que realmente praticam o que é horrível aos olhos da humanidade, meio que como consenso, né? Que até a pessoa que está fazendo diz assim, não, queria que ninguém fizesse isso comigo, não. Eu que estou por cima agora, estou fazendo, mas não, que horror, o que eu estou fazendo. Okay. Toda vez que começasse a ir nessa direção, viesse instantaneamente o juízo de Deus sobre a pessoa e a pessoa, sei lá, morresse. As pessoas que têm essa disposição se refreariam e acreditariam que elas não têm essa disposição. Elas nem perceberiam o quanto que elas estão propensas a fazer esse mal. Ok, vamos mudar o referencial. Não tem que ser
assassino de milhões, mas não. Vamos descer para aquela pessoa que é meio injusta no seu convívio direto ali, as pessoas com quem ela interage diariamente. E ela é meio, assim, puxa o tapete do outro, fura o olho, faz aquelas coisas assim mais terríveis, né? Aí Deus fala assim, não, todo mundo que fizer uma coisa dessas vai ser aqui, instantaneamente vai ter consequências terríveis para ela. Todo mundo começa a perceber, no mundo é assim, esse negócio nunca compensa. Você se dá mal instantaneamente. As pessoas diriam assim, não, melhor não se dar mal instantaneamente, as pessoas se segurariam, mas não teriam noção de que elas são realmente pessoas que fariam isso se elas estivessem sob a ilusão de que não existe retribuição. Então, assim, Deus deixa com que o mundo tenha essa ilusão de que é possível fazer o mal e escapar. Você acha que os tiranos aí acreditam mesmo que eles vão ter que prestar contas de suas vidas a Deus em detalhe? Não acham, não. Eles veem a coisa acontecendo e dizem, funciona, não dá em nada não, e por isso fazem isso, por isso agem assim. Isso também nos dá a capacidade de perceber o quanto que o mal é maligno. Porque, gente, fala sério, se o único problema que tivesse no mundo fosse, de vez em quando, uma vez por ano, alguns indivíduos tivessem uma dor de cabeça, a gente não teria noção de quanto o pecado é realmente maligno. É necessário que nós possamos até ver os efeitos nocivos do pecado na sociedade, na nossa vida, para a gente entender. Gente, o mal é uma coisa horrorosa. E aí sim a gente consegue entender. Isso não pode ficar assim. E o senso de justiça que está embutido no ser humano, criado à imagem de Deus, clama por alguém faça justiça. E isso tudo aponta para a realidade que um dia Deus irá sim intervir. Mas, como diz o apóstolo Pedro, se ele não fez isso até agora, não é porque ele se esqueceu ou porque ele não tem intenção de realmente fazer, mas é porque ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então existe esse adiar até que se complete o número daqueles que serão selados, para que então venha o juízo. Ok? Então é isso que está acontecendo nessa altura. Na parábola, retrate o seguinte: se o ceifeiro sai e ele olha para o joio, ele olha para o trigo e ele ainda não chegou à maturidade na qual você verá, não, isso aqui é alimento, isso aqui não é. É possível que, por engano, ali, o ceifeiro, o anjo, no caso, arranque um, não é? Que era para, na verdade, não arrancar. Então, Deus diz, espera, deixa, na ceifa vai ficar claro. Pense no seguinte: se Jesus Cristo tivesse voltado há alguns anos atrás, você que é crente hoje, não ainda tendo sido chamado por Deus, ainda não tendo seu coração mudado, transformado pela graça divina e levado a crer em Cristo, onde você estaria? Onde eu estaria? Eu estaria no lago de fogo. E você também. Você sabe por que Jesus não trouxe o juízo antes de você, que é salvo, ser salvo por você? Porque o joio e o trigo não era claro quem que era quem. Então espera, Deus tem um plano e quando aquele plano cumprir, aí sim. Então quer dizer, não é nenhuma ineficiência divina não, gente. O dia do juízo é tão certo quanto o fato que houve essa criação. Deus é um ser perfeitamente justo e ele não admite injustiça. E na sua criação ele irá administrar justiça. O mal será pago. A Bíblia diz para não vingar-se a si mesmo, por quê? Mas dar lugar à ira, porque ele diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Essas palavras são vazias não. Chegará um dia do juízo em que Deus lidará com as pessoas conforme as suas obras. E as pessoas que não tiverem os seus pecados perdoados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, porque
aceitaram a oferta de perdão e clemência para aquele que diz: eu me rendo, eu me entrego, me arrependo, abandono a rebeldia na qual esse mundo está envolvida contra o Criador, eu me entrego e recebo o perdão. A pessoa que não tomar essa postura, ela terá que dar contas detalhadas da sua vida a Deus. Isso é uma coisa extremamente séria. Deixe-me mostrar o que isso tudo significa, olhando algumas passagens bíblicas. Apocalipse 20, os versos 11 a 15, fala sobre o juízo. Eu quero refletir um pouco sobre isso, porque é para lá que a parábola leva. Apocalipse 20, verso 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra. A ideia de o céu e a terra passam, que você vai fugir da presença de Deus para onde? Bem, o texto mesmo diz, não se achou lugar para eles. Okay? Se fugiu da presença de Deus, quer dizer, não tem para onde fugir da presença de Deus, então saiu de cena. Verso 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. O juízo retratado aqui na Bíblia é muito interessante, porque você tem uma separação entre dois grupos, baseado em quem está inscrito no livro da vida ou não. Os salvos são salvos porque têm os seus nomes escritos no livro da vida. Eles não são salvos por suas obras, mas eles são julgados por suas obras. Todas as pessoas são julgadas por suas obras. Mas a questão não é, o texto não diz, e aqueles que tiveram 51% de boas obras ou uma nota melhor que essa, entraram para a vida. Não, a Bíblia não diz nada do tipo. Nem a linha de corte é 80% ou coisa assim. A Bíblia diz, quem não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, essa é a questão. E essa é uma questão puramente por graça. Até porque a Bíblia deixa claro que o nome é escrito ou não no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então, existe ali uma referência clara à ideia da predestinação. A predestinação não nega o fato que, no decorrer da história, as pessoas predestinadas são aquelas que definitivamente são convertidas. Uma pessoa predestinada irá certamente se converter. Ela crê em Cristo. Então, se você tem dúvida, será que eu sou um eleito? Bem, se você não é crente, se você não se converteu, então você não tem como saber se não é. Mas se você já se converteu, e você sabe, Deus mudou seu coração, houve uma transformação real, um arrependimento sincero, e você crê exclusivamente em Cristo como seu Senhor e Salvador, então você pode ter certeza que isso não teria acontecido a menos que Deus tivesse te dado essa graça. Então, daí você deduz a sua eleição. Bem, mas de qualquer forma, o que você nota é que as pessoas aqui estão dando contas de suas vidas. É aquilo que a Bíblia diz, cada um dará contas de si mesmo a Deus. E elas são julgadas conforme as suas obras. Agora, isso deve ser assustador para quem não tem o perdão dos seus pecados. Porque Deus é como se tivesse um livro para cada indivíduo, e no dia do juízo abre o livro, e tudo que está lá. Agora, o ser humano não se dá conta do quanto que ele é mau, porque ele não entende o padrão da santidade de Deus, e até mesmo os melhores cristãos ainda são incapazes de avaliar a si mesmos e olhar para si mesmos e dizer, não existe impureza nesse gesto meu ou coisa assim, porque, gente, nós somos muito corrompidos e assim, a graça nos transforma, mas é progressivo, você sabe disso, você é crente há mais de um ano, você vai aprendendo mais, você vai começando a ver a gente, tinha sombras aqui nesse canto do meu coração que eu não tinha visto antes, não é? E você vai sempre crescendo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz, nem eu digo em relação a mim mesmo que está tudo bem, porque quem me julga é o Senhor.
ele vê essa realidade que, assim, eu sou incapaz de realmente avaliar até que ponto que não existe ainda alguma mancha de pecado nas minhas atitudes e intenções. Agora, no entanto, a nossa forma de raciocinar, nossa memória é seletiva, porque a gente pega as nossas obras das quais nós temos orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter feito isso. Não, eu ajudei aquela pessoa, está precisando de ajuda. Eu fui muito prestativo ali, ajudei essas pessoas da minha família. Eu fiz isso pelos meus pais, fiz isso pelos meus filhos. Meu irmão, eu fiz isso por ele. E outras coisas, ajudei nessa questão de caridade e tal. E eu fiz um bom trabalho, né? Eu atendi aquele cliente e resolvi o problema dele. Eu sou legal. Então, assim, as coisas que nós nos orgulhamos de termos feito, é interessante que alguns estudos indicam que nós lembramos dessas coisas para a vida toda, cerca de 70% dessas coisas. A gente esquece alguma coisa, mas se a gente acha que a gente fez bem, a gente tem orgulho, tipo assim, a gente está dando tapinha nas nossas próprias costas, parabéns, Daniel. Okay. Aí a gente lembra 70%. Mas as coisas que nós fizemos, das quais nós nos envergonhamos, nós lembramos cerca de 20%. Tem algumas que a gente dá umas pisadas na bola tão feia que a gente não consegue apagar, mas a gente tenta. Agora, muita coisa a gente tira. Então, quer dizer, em qualquer momento da vida, quando você se autoavalia, você diz, que tipo de pessoa que eu sou? Você não está fazendo um julgamento imparcial. Você, assim, passou uma borracha em muita coisa já, para você, assim, não levar em conta, e você está dizendo assim, até que eu sou uma pessoa boa. Gente, assim, é absurdo o ser humano querer dar nota para si mesmo. Quem julga é Deus, não tem como. E o ser humano, quando chegar perante Deus e Deus abrir os livros e tudo está ali registrado, pessoas terão, assim, um entendimento do padrão verdadeiro e perceberão o quanto estão aquém do padrão verdadeiro, até nas suas melhores obras, até naquilo do qual eles se orgulhavam. E então elas enxergarão, gente, boas obras, até as nossas justiças perante Deus são como trapo de imundícia. Até nas melhores coisas, eu não era realmente alguém que tinha o tipo de virtude e a qualidade que eu deveria ter. Nem se fala, então, das coisas vergonhosas que, para mim, ainda sem ver o padrão de Deus pelo qual eu seria julgado, eu já tinha vergonha delas. Então, quer dizer, o ser humano precisa entender que dar contas a um Deus santo dos seus pecados é uma coisa assustadora. É uma coisa extremamente assustadora. E quem não tem Jesus naquele dia vai desesperadamente desejar que tivesse Jesus. Mas Jesus já não será oferecido. Porque, irmãos, quando a porta se fechar, as pessoas do lado de fora começarem a clamar, abrir para nós, será tarde. Aí a mensagem será, não vos conheço. Então, assim, é agora. Hoje é o dia da salvação. Deus diz, você pode ser salvo, eu te ofereço salvação. Aceita. Agora. Não pense, não quero saber disso, não acho que isso é minha prioridade. Isso é cegueira do pecado. Isso é o diabo fazendo a obra dele. E é a ideia do joio aqui, por obra do maligno. Quem não está seguindo a Cristo, a Bíblia diz que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Porque se você entender a realidade, gente, o que está acontecendo de importante no mundo, não são os países fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo Olimpíada, fazendo impérios financeiros. O que é importante é que tem gente que está indo para o dia do juízo despreparado, e tem gente que está aí anunciando uma mensagem de perdão que a maioria das pessoas está desprezando. Não sejam desses, porque as pessoas naquele dia entenderão isso. Deixa-me dar alguns exemplos de como que essa questão é tão importante. Jesus Cristo falou assim, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque o que dissestes às escuras será ouvido à plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Uau! Quando os livros forem abertos, vai ter muita vergonha. Aquela pessoa aqui achou, ninguém está vendo, eu estou aqui, né, com
comunicando com essa outra pessoa aqui online, meu cônjuge não sabe. O que dissestes às escuras será proclamado dos eirados. A pessoa que está fazendo aí alguns rolos financeiros, levando vantagem, e não é pega nessa vida. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E a realidade, irmãos, é que isso é uma coisa assim, extremamente assustadora. As pessoas têm que se ligar nisso. Bem, então, para onde estamos indo? Verso 39. O inimigo que semeou é o diabo e a ceifa é a consumação do século. Vamos falar sobre essa palavra aqui, consumação do século. Século, na verdade, em grego, é uma palavra que significa a consumação da era, o fechamento da era. Aparece de novo no verso 40. Assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Então, já chegamos à consumação do século? Bem, detalhe, o joio já foi todo colhido e lançado no fogo? Não, então não chegamos. Ok? É muito fácil de perceber. Porque na consumação do século, o joio será todo ele colhido e lançado no fogo. Okay? O que é essa questão da consumação do século? Se você olhar mais um pouco só adiante, no verso 49, existe outra parábola que fala a mesma coisa. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, muito simples. Depois da consumação do século, não existirá mais maus dentre os justos. Não haverá mais joio no meio do trigo. A consumação do século também é uma expressão que Jesus usou quando ele falou assim: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do século, a mesma expressão, ok? Então, a ideia é que nós estamos numa era, mas essa era vai chegar ao fim, o fim dessa era. E quando chegarmos no fim dessa era, aí não será mais necessário pregar o evangelho às nações. Até porque não haverá mais joio no meio do trigo, porque o joio será recolhido e lançado no fogo. Okay. O que nós podemos ver é que a Bíblia apresenta exatamente essa realidade. Jesus Cristo veio e ele inaugura uma era, a era, por exemplo, por assim dizer, do seu reino. Mas essa era chegará ao fim. E algumas passagens que você pode ver onde isso aparece. Jesus Cristo falou assim, por exemplo, isso é Mateus 12, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. A palavra mundo aí é a palavra grega para era, nem nesta era, nem na porvir. Aliás, a NVI traduz assim, nem nesta era e nem na que há de vir. Então, existe uma era que há de vir. Existe essa era. Ok? O que significa uma pessoa não poder ser perdoada nem nesta era e nem na era vindoura? Significa que a pessoa que comete esse pecado é réu de pecado eterno, como diz em Marcos 3. Ou seja, não tem perdão em ocasião nenhuma, porque esta era e a era vindoura são a totalidade da eternidade. Tem essa era e depois entramos na era vindoura. E não tem outra era, além dessas. Você pode observar como Jesus falou sobre a era presente e a era vindoura. Assim, Marcos 10, ele falou: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, né? Presente era, tem esse lado também. E no mundo por vir, a revista atualizada, mundo, mas na verdade a palavra para era, e na era por vir, a vida eterna. Então, existe essa era, e no presente, já no presente, a pessoa tem uma família, que é o povo de Deus. E na era vindoura, a vida eterna. Lucas 20, Jesus respondeu àquela objeção sobre ressurreição daquela mulher que supostamente teria casado 7 vezes. E Jesus fala assim: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, está vendo? A era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos
e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, olha o contraste. A era atual, você tem ímpios no mundo, você tem pessoas que não são salvas. A era por vir já não tem mais isso. A era atual existe casamento, a era por vir já não haverá casamento. A era atual existe morte, na era do porvir não poderá haver morte. É impossível que alguém morra na era vindoura. Na era atual, você tem, então, a realidade do trabalho do evangelismo. A era vindoura não é necessário, não tem mais isso. Então, essas são as ideias aqui. E Jesus, quando fala, então, a consumação da era, o fechamento, ele está dizendo isso. Ou seja, é aquilo que divide com o juízo final. O juízo final põe fim a esta era e introduz a era vindoura. E o que acontecerá, então, naquele dia? O dia do juízo final, verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, todos, nenhum fica para trás, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Aqui Jesus Cristo interpreta a parábola. Na parábola, o joio é lançado na fornalha acesa. É fogo. E aí ele interpreta que aquilo é símbolo, certo? Qual que é a interpretação? A interpretação da fornalha, e agora já não é mais o símbolo, Jesus diz que as pessoas ímpias serão lançadas na fornalha acesa. Serão lançados no fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Não existe possibilidade alguma de você entender que a Bíblia ensina a aniquilação de pessoas que não têm a salvação, ou, eventualmente, uma outra chance para elas depois da morte, depois de elas terem penado muito no tormento, elas se quebrantam e ganham perdão. Não, é o tormento eterno, isso é muito claro na Bíblia. E qualquer negação disso é uma mentira diabólica para induzir pessoas a permanecer nos seus pecados. Existem pessoas que dizem, não, a coisa não vai ser muito triste, não, vai ser muito feia assim, não, não, isso aí não me preocupa com isso aí, não. Estão anunciando paz, paz, quando não existe paz. Porque a Bíblia diz, não há paz para os perversos. Se uma pessoa não se arrepender, não abandonar a revolta e não disser, eu me submeto a Cristo, creio nele e recebo a salvação que ele oferece, essa pessoa provará a ira de Deus. O seu tormento será infinito. Nunca acabará. Nunca acabará. Porque de Deus não se zomba. As pessoas não têm percepção de quem é o Criador que estamos afrontando com nossa perversidade. Gente, nós somos insignificantes perante Ele. Deus é tão grandioso que a Bíblia diz que as nações são como Ele, como um pingo que cai de um balde. Sabe quando você pega um balde, aí você vai andando com aquele balde, e não é que você derrama um pouco do balde, é que tem uma gota de água que está ali no balde, do lado de fora, porque molhou um pouquinho ali do lado de fora, e você tem um pingo ali, enquanto você leva o negócio, cai um pingo, e você olha, eu perdi uma gota d'água, é isso que você faz? Não, você nem pensa naquilo, você vai embora. As nações do mundo, pensa, todo mundo, os bilhões que existem no planeta, são perante Deus como um pingo que cai de um balde. E nós nos atrevemos a chegar para o nosso Criador e dizer, não quero, não faço. É loucura extrema. E no dia do juízo isso será confrontado. E Deus tratará o ser humano arrogante, atrevido, de não se submeter à sua ordem, arrependa-se e creia no Evangelho, com o rigor que isso merece. E essa pessoa entenderá que por uma eternidade sem fim, ela terá o tormento de nunca mais receber uma bênção de Deus, de nunca mais um favor, algo que a sua própria existência, alegria, tranquilidade, paz, qualquer coisa assim, que toda boa dádiva vem de Deus, não chegará nela. Ela está indo para isso. E por isso que é uma coisa assim, absolutamente louca. Uma pessoa neste mundo dizer, eu não quero me converter, eu não quero saber disso agora.
Agora, as pessoas inventam toda espécie de loucura e estupidez para convencerem a si mesmo de que não vai ser assim não, vai ter isso não, não vai, a vida é injusta, as coisas são assim mesmo, vai ficar por isso. Não é assim não. No fundo, se você ainda não é convertido, você sabe que existe uma coisa dentro de você que revolta-se contra a injustiça. E você pode canalizar isso agora para se revoltar contra a injustiça que fazem contra você e você não se ofender pela injustiça que você também pratica. Mas a realidade é que a justiça será feita. Não ficará nada sem que justiça seja feita. E se você diz, eu não preciso passar para o lado de Cristo, me render a Ele e me tornar parte do seu time para também avisar outros que precisam saber disso, enquanto você continua em rebeldia contra Deus, a ira de Deus já está sobre você, e aquele que se mantém rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. E a cada dia que passa, acumula mais ira para o dia da ira, porque todo dia você peca. E no dia do juízo, quando os livros forem abertos, a sua conta vai ficando só maior. E então essa é uma situação muito grave. Eu sei que existem muitas vozes aí concorrendo com o que a Bíblia diz sobre isso. E pessoas estão dizendo que não vai ser assim não. No pior das contas, Deus vai tipo assim te apagar. Te trouxe a existência, te tira de existência. Você não vai ter mais que preocupar com isso. Será igual se você nunca tivesse nascido. E não como a Bíblia diz, né, que será pior do que, né, melhor para essa pessoa teria sido se não tivesse nascido. Lembra disso? Não, vai ser igual se não tivesse nascido. Não, é mentira. Não, Deus, no final das contas, não vai ter coração para rejeitar o pecado de todo mundo. Ele vai acabar dando um jeitinho para todo mundo. Não, Deus é santo, Deus é justo, Ele se ira e se revolta contra o pecado. Bem, não ouça essas vozes. Deixa-me te contar um caso aqui em conclusão. Um homem que se tornou um missionário cristão muito importante é um homem chamado Adoniram Judson, um americano. Ele foi um missionário batista, foi para, hoje é Mianmar, e foi muito usado por Deus lá naquela região do mundo. Mas ele foi criado dentro da igreja. O pai dele era um pastor congregacional, um pastor muito bíblico, e ele não quis saber do evangelho. Seu pai, né, orava por ele, falava com ele, sua mãe chorava por ele, implorava que ele entregasse sua vida a Cristo, mas ele não queria saber. E durante a sua adolescência, uma influência muito grande na vida dele foi um indivíduo chamado James Eames, que tornou-se amigo dele, que era um cara que tinha uma mente brilhante e usou todo o seu intelecto brilhante para argumentar pelo deísmo, a ideia de que Deus criou o mundo, sim, claro que tem que ter um criador, mas Deus não está envolvido e Deus nem quer saber, então o mundo anda o seu percurso aí e Deus não vai nunca fazer justiça e nem vai ter juízo e nem precisa se preocupar muito com Deus, porque Deus também não preocupa muito com você. E ele gostou daquilo, porque aquilo, né, deixava com que os seus desejos, ele pudesse seguir seus desejos pecaminosos. Ele não queria viver a vida que a Bíblia manda. Então, aquilo libertava ele para fazer as suas vontades. E assim ele foi vivendo. E depois que ele se formou, ele resolveu que iria viajar e conhecer mais aí o país onde ele morava e queria também fazer aventuras, né? E foi. Chegou, ficou numa pousada, e nessa pousada, durante a noite, tinha uma pessoa no quarto ao lado dele, que estava, obviamente, em agonia, e estava sofrendo muito, com coisas que estava chegando à morte mesmo. E ele ouviu essa pessoa ali, dessa forma, totalmente, por causa da sua dor. E em meio a esses clamores, coisas assim, não estou preparado, se eu morro hoje, eu vou para o inferno. E ele se assustou com aquilo, não? E ele ficou pensando, gente, eu não estou preparado. Mas aí ele lembrou do amigo dele, do James Eames, e ele falou assim, se o James Eames estivesse aqui, ele ia rir de mim, ele ia rir de dar gargalhada, ele dobrar de rolar no chão, de rir de mim, preocupar
com isso, né? Deus não é assim. Mas, bem, aquilo acabou depois de um tempo, e de manhã ele foi sair, ele perguntou, a pessoa que estava no quarto ao meu lado, está bem? Ele, não, morreu ontem à noite. Ele, que triste, hein? Poxa, que pena dessa pessoa. Assim, ele, pois é, era um homem muito inteligente. Ele era, aliás, lá da faculdade Providence, o nome dele era James Eames, era amigo dele. Sabe, você pode, para querer pecar, insistir com a sua consciência se calar e se iludir. Mas um dia a realidade vai bater. A justiça vence, gente. O mal não vai ficar impune, não. Se você está do lado errado, mude de time, porque o Deus é que vai vencer. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nesta manhã, quando pensamos sobre essa realidade, que por um lado é tão maravilhosa, de que o mal será extirpado, e o Senhor fará com que haja um mundo perfeito no qual a justiça também existe, ó Deus, o lado trágico e assustador de que nem todo mundo está preparado para isso. Por isso, ó Deus, nesta manhã eu te peço que qualquer pessoa que está aqui, que realmente não é salva de verdade, por ter realmente se arrependido do pecado e crido somente em Cristo, como Senhor e Salvador, que o Senhor possa, nesta manhã, chamar essa pessoa, Deus, trazer convicção de pecado, Deus, tão forte, tão poderosa, que essa pessoa não seja capaz de se esconder da voz da sua consciência, mas que o Espírito Santo a traga a Cristo, aos pés de Cristo. E, ó Deus, aqueles que já são salvos, e a cada um de nós, a mim também, ó Deus, que o Senhor possa nos despertar, ó Deus, para entender a importância das coisas eternas e entender, ó Deus, que a janelinha de tempo que nós temos aqui agora para te servir, para testemunhar e para levar a mensagem, sermos os teus arautos e sermos os teus embaixadores, mas que possamos fazer isso com todo vigor, ó Deus, sabendo que é assim que o Senhor também liberta pessoas das trevas, e que nós possamos nos engajar e nos importar com os perdidos e amar, Deus, também a tua causa e amar a tua justiça, Deus, para que sejamos empenhados em todo modo que podemos, ó Deus, para levar pessoas a romperem com o pecado nesse mundo e viver para a glória do Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe essa igreja, traga sobre essa igreja, ó Deus, um espírito de verdadeiro avivamento e fidelidade e a unção do Senhor para realizar a obra do Senhor. Que cada membro possa, Deus, ter um despertamento maior, Deus, para te servir com todas as forças. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.